Eu sempre ouvia isso, desde a época da faculdade todo mundo falava, não, porque o Bruno é aquele cara que consegue vender qualquer coisa, areia no deserto e tal. Sejam bem-vindos ao nosso novo quadro do canal. Meu nome é Priscila Porfírio, sou arquiteta e hoje vou receber convidados especiais para falarmos sobre arquitetura, design de interiores e o mercado imobiliário e esse universo que eu sou apaixonada. Hoje eu estou aqui com o Bruno Vasconcelos. Bruno Vasconcelos, ele é especialista em imóveis de alto padrão, já é líder de equipe, né, Bruno? Sim. Trabalha na base em corporações, vende aí vários empreendimentos. E uma curiosidade sobre o Bruno Vasconcelos é que ele é biólogo. E se você quer estar com ele, aconteceu com a gente uma experiência bem legal. A gente estava visitando o Reserva Parque Jardim Botânico e os passarinhos cantando. Ele sabia o nome científico, gente, de todos os passarinhos. Impressionante. Isso é legal. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Priscila. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Eu estou extremamente feliz de estar podendo participar desse novo quadro que a Priscila está criando aqui. Espero poder somar de alguma forma. E eu quero começar presenteando você, Priscila. Esse livro aqui é um livro muito importante, é um livro do Carlos Ferreirinha, O Paladar Não Retrocede. E para nós que trabalhamos e vivenciamos essa questão do luxo, do alto padrão todos os dias, eu tenho certeza que ele vai somar muito aí para o seu dia a dia. Espero que você goste, tá? Muito obrigada, vou ler com certeza. Sempre é bom, né? Tá É questão bom. de agregar conhecimento, gente. Vou colocar aqui do lado. Obrigada, Bruno. Nada, que isso. Eu queria falar com você sobre uma curiosidade, voltando à parte da biologia aí, pra gente quebrar esse gelo. Sim. Por que você decidiu deixar a formação de biólogo de lado e ir para o universo do mercado imobiliário? Bom, eu acho que antes disso, até antes da gente entrar nessa questão do mercado imobiliário, a biologia ela sempre foi um sonho para mim. Eu sempre fui aquela criança que ficava olhando para o céu. Eu tinha uma criação de passarinhos ornamentais em casa desde pequeno. Isso ajudou muito, inclusive, a ter um senso de responsabilidade. Eu sempre fui a pessoa da casa que cuidava dos bichos ali. E meu sonho, na verdade, era ser veterinário, né? Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem o sonho de ser veterinário. Até eu ter a oportunidade de ter aqueles canais fechados em casa, eu já era adolescente, e eu vi os primeiros programas onde aconteciam as operações. Aí eu falei, eu acho que eu não vou servir para isso, não. Não é para mim. Eu tenho um problema sério com sangue e tal. Daí eu falei, vou então para o ramo da biologia. Isso daí estava certo desde então. O problema é que depois que eu me formei, eu vi que a questão financeira da biologia era muito complicada, assim. Necessitava realmente de muitos anos de estudo, porque não era só você se formar, era você ter o mestrado, era você ter o doutorado, e eu não conseguia entrar direto no mestrado. Então eu decidi ir para a área comercial. Antes de ser corretor de imóvel, eu trabalhei muitos anos com confecção. Trabalhava como vendedor de roupa. Entrei no que a gente chama de varejo, né? Trabalhando em shopping, vendendo roupa em shopping. Depois tive a oportunidade de ir para o polo de atacado. Então eu trabalhava num shopping atacadista na cidade de Maringá, lá no Paraná. Fiz toda a minha formação e meu desenvolvimento em vendas lá, no mercado de varejo e atacado, trabalhando com confecção. E lá em 2016 foi quando realmente eu tive um clique de entrar no mercado imobiliário. Eu acho que quando a gente vai para a parte comercial, quem gosta de vender, quem é apaixonado por pessoas também se encanta, né? Nossa, eu também demais. entrei na parte de imóveis planejados antes de abrir o escritório e tudo. E é isso, é a troca, né, com as pessoas. Eu acho que isso... Eu sempre tive essa questão da comunicação. Sabe quando as pessoas falam que aquela pessoa que gosta de conversar e é simpático já tende a ser um bom vendedor? Eu sempre ouvia isso. Desde a época da faculdade todo mundo falava, não, porque o Bruno é aquele cara que vende, dá nó em pingo d'água, é aquele cara que consegue vender qualquer coisa, areia no deserto e tal. Não fica sem emprego, eu costumo dizer, a gente desenrola, né? E eu acredito que isso ajuda, sim, mas venda é técnica, 100% técnica. E eu tive excelentes gestores, desde a minha época de confecção, que me provaram que o que diferencia realmente um bom vendedor daquele vendedor medíocre é o estudo. Mais uma vez, obrigada pelo livro, né? Vai agregar valor realmente no nosso mercado, que a gente está alcançando aí o alto padrão, né? E foi isso. Antes do mercado imobiliário, então, eu tive todo um desenvolvimento de 7, quase 8 anos com as vendas da confecção e aprendi muito nessa venda direta. Legal, Bruno. E voltando agora também, né, sobre o mercado imobiliário, vamos falar sobre investimentos.
Eu tenho muito uma dúvida em relação a clientes, vendedor, até quando eu vou olhar imóveis para investir. Se o ideal é comprar quando está na planta, ali, né, construindo, ou na questão de comprar um imóvel pronto, como a gente sabe que tem vários ali na quadra 500 do Sudoeste. Vamos colocar um perfil aí, um cliente que tem um certo prazo, não está com tanta pressa. O que você diria para ele? Interessante. Essa curadoria que a gente faz, né, a gente tenta sempre identificar a necessidade do cliente para aquele momento. As duas oportunidades de investimento, elas funcionam muito bem. Então, por exemplo, aquele cliente que ele quer ganhar, principalmente com a valorização do imóvel, ganhar a maior curva de valorização desse imóvel e não tem pressa de rentabilizar, a gente sempre acaba optando ou direcionando ele para um imóvel em lançamento ainda, um imóvel que está sendo lançado ou está no início da fase de construção. Por quê? Porque esse imóvel ele vai possibilitar um alto ganho, não só para esse cliente que optar manter ele na locação, por exemplo, futuramente, ou então para aquele cliente que quer ganhar com essa valorização e revender ele depois de pronto, depois de mobiliar. Então, interessante seria comprar na época do lançamento. Você Do lançamento, quanto antes melhor. O ideal é o cliente comprar no dia de lançamento. Ele consegue geralmente boas condições, melhores do que os outros. Ele consegue algumas bonificações também, que ficam bem interessantes para esse cliente. Questão de investimento, realmente vale a pena, né, ter essa pesquisa. E poder de escolha. Eu falo que o cliente que participa do lançamento, ele consegue escolher uma unidade que se adequa melhor àquilo que ele está buscando. Por exemplo, o cliente que vai colocar esse imóvel para alugar, ele consegue comprar um imóvel mais barato, às vezes num andar mais baixo, e no final das contas, quando ele for alugar, a diferença do aluguel não é tão grande de um primeiro andar para um terceiro, ou de um segundo para um quarto, para um quinto. Porém, na hora que ele comprou esse imóvel, com certeza ele comprou por um preço melhor. Faz diferença, né? Legal. E outra questão em relação, já pegando o gancho, quando se você pudesse aconselhar hoje aqui em Brasília, nas unidades que você atende, em questão de investimento, qual conselho você daria assim? Compra, vamos dizer, no Parque Sul, na quadra 500 do Sudoeste, no Reserva Parque Jardim Botânico, em questão, não vamos limitar o nosso cliente, ele tem investimento para isso. Qual você daria nesse sentido, de dica? Eu trabalho em regiões de alto padrão, vamos dizer assim. Então, a fatia das pessoas que conseguem investir nessas regiões é um pouco menor. Vai depender tudo daquela pessoa que a gente está atendendo. Existem pessoas com boas condições que querem sim optar por uma região que tenha um padrão mais econômico, um padrão mais baixo, médio padrão, e ele consegue um lucro muito bom. Regiões como Samambaia, por exemplo, elas permitem pessoas que têm uma condição um pouco mais baixa já começar a rentabilizar e investir em imóvel. Então, por exemplo, se a gente for ver Samambaia em 2020, você comprava apartamentos de 3 quartos por R$150 mil. Hoje, um apartamento de 1 quarto em Samambaia, talvez você não consiga por esse preço. Então, quem comprou naquela época e quem compra hoje consegue uma curva de valorização legal pagando menos. Nas regiões que eu trabalho, existem estratégias diferentes. Parque Sul, por exemplo, ele funciona muito bem para quem já quer rentabilizar hoje. Comprar um apartamento que já está pronto, a Priscila vem, faz todo o projeto de arquitetura, deixa ele todo pronto para você colocar num Airbnb, por exemplo, ou rentabilizar um aluguel anual. É um excelente investimento o Parque Sul, além de um bairro que a gente sabe que está em expansão, né? Exatamente. É um bairro que está crescendo, começou ali com os prédios e agora a gente sabe que a parte do setor ali de indústria vai acabar saindo e virando realmente o setor residencial, né? E eu fico impressionado como as pessoas gostam do Parque Sul, pelo conceito de ser um condomínio fechado, né? Uma região com condomínios fechados, próximo ao plano piloto. Então, assim, as pessoas, e como são mais novos os empreendimentos, as pessoas gostam de morar em algo novo. Então, é um lugar que o metro quadrado ele vem se elevando, mas também o valor de aluguel é bem interessante, principalmente para o investidor. Sim. E falando de custo-benefício, o Parque Sul em si, o New York, Frenzy, que é um dos que a gente está atendendo lá, você compra, você não precisa mudar muito o apartamento, porque a questão de revestimento já está excelente a qualidade. Às vezes você precisa fazer um complemento de bancada, vir com a marcenaria, né? Um móvel planejado bem elaborado. Então, assim, custo-benefício vale super a pena também. Vale. Nesse sentido. Eu já participei de algumas palestras com especialistas na área e Brasília, por incrível que pareça, tem um déficit, principalmente para locação de alto padrão.
Então, por exemplo, quando a gente fura um pouco a bolha e realmente fala de apartamentos aí que tenham um valor de aluguel de 20, 30, 40 mil, por incrível que pareça, nós temos mais pessoas procurando e menos imóveis sendo ofertados. Então, a quadra 500, por exemplo, hoje tem apartamentos sendo alugados por 25, 30 mil reais e eles não ficam sem alugar. Entendi. Então, quando a gente fala de investimento, muitas pessoas acham que o alto padrão é só para patrimônio, né? Ah, eu vou comprar lá atrás, por exemplo, quem comprou a 14 mil, hoje revende quadra 500 a 24, 23. Então, teve uma valorização em 5 anos absurda. Isso você fala o valor do metro quadrado, né? Valor de metro quadrado. Então, essa pessoa ela não ganhou só com essa valorização, mas ela também ganha com uma rentabilidade de aluguel muito boa. É impressionante quando você compra na época do lançamento, que foi o que você falou, né? Que você consegue realmente o custo-benefício de pagar mais em conta e é um investimento de fato, né? Vamos dizer assim. Ah, de fato, totalmente. E hoje não acabou isso. As pessoas elas tendem a acreditar que as melhores oportunidades já já foram, elas já perderam. Ah, a melhor oportunidade foi na época do meu pai, lá nos anos 90. Ah, a melhor oportunidade foi em 2010. Ah, foi em 2020, antes de ter a pandemia. E na verdade não. Se a gente pegar o valor do metro quadrado hoje, e se a gente pudesse ir lá 5 anos à frente, vocês podem ter certeza que aquelas pessoas de 5 anos na frente vão estar querendo comprar hoje. Eu falo que a oportunidade é o agora, né? É o a gente agora, tem que sim. viver é o agora. É o agora sempre, independente da condição que você tem. Se você tiver a oportunidade de comprar um imóvel hoje, qualquer tipo de oportunidade é melhor hoje do que no próximo ano, seja usando financiamento, carta de consórcio, recurso próprio, etc. E além de comprar um imóvel, puxando aí para arquitetura, também investir em um bom projeto, que eu acho que realmente você economiza, assim, questão de dor de cabeça, questão de gastos desnecessários, né? Sim. Eu queria te perguntar, Bruno, assim, até em questão da nossa parceria, qual é o momento que o cliente chega, se acontece de cliente chegar, né, até você e pergunta, quando eu devo contratar um arquiteto, alguma coisa em relação a essa parte, né? Que eles têm muita dúvida, que eu percebo. Muita. Tem muito cliente teimoso ainda. Eu acho assim, a figura da arquiteta hoje, para mim, é primordial. Principalmente porque as plantas elas são inteligentes. As construtoras tentam entregar plantas que você não tem perda de espaço, porém não adianta, você não vai achar aquela cozinha imensa numa planta nova hoje em dia. Você não vai achar uma área de serviço com espaços que você não utiliza. Então, a figura da arquiteta hoje, na minha concepção, é primordial. É tão importante quanto uma pessoa que saiba, por exemplo, mexer com o financiamento. Então, a primeira coisa que eu faço quando essa pessoa compra um imóvel, mesmo que seja no lançamento, é já deixar bem claro para ela que eu tenho uma excelente arquiteta para poder indicar quando ela for começar o projeto. Isso é maravilhoso, até em questão, igual você falou, as plantas estão bem elaboradas, então assim, a gente não muda muito em questão disso, mas a questão da iluminação, não, totalmente. São tantos pontos que a gente pode estar destacando, né, em relação a isso, eu acho que é algo que é muito importante, igual você falava, as pessoas ainda não dão o devido valor, talvez, algumas pessoas, né, não podemos generalizar também. Sim. Bruno, agora uma coisa que eu queria te perguntar. Tem alguma história engraçada? Lembrou de algo? Meu, a minha memória é muito complicada. Esse negócio de histórias engraçadas, por incrível que pareça, a gente tem várias. Mas eu acho que assim, mais do que engraçado, as minhas melhores histórias com os meus clientes é a troca que a gente tem e a amizade que a gente desenvolve. Isso é maravilhoso. Fato. Hoje o cliente de alto padrão, principalmente, ele busca relacionamento. Ele busca sair daquela questão mecânica, robotizada e ter realmente uma troca genuína. Quando a gente vende um apartamento de milhões, aquele cara ele precisa realmente sentir confiança. E aquela família acaba te abraçando de alguma forma. Eu acredito que isso aconteça com a arquitetura também, sim, né? Eu tenho sentido bastante isso, porque acaba que, igual você falou, a gente tem um relacionamento, a troca, às vezes vira até amigo, né? Amigo, do nosso esse cliente é o ponto. De fato, né? E eu penso assim, ó, eu participo da parte da venda, é uma parte muito delicada. Depois que a venda acontece, o cliente meio que ele relaxa.
você pega uma parte muito gostosa, porque a pessoa, quando você cria o projeto, você está criando o lar dela. O Então sonho, a você expectativa ali em eu acho si. muito legal, porque você começa a criar ambientes de acordo com a necessidade daquela pessoa, o quarto do filho, então você pega uma parte até melhor que a minha. A pessoa acaba se abrindo mais, vamos dizer assim, a gente troca muita experiência, conta um pouco da vivência da vida, né, assim, o que que quer naquele quarto, igual tem uma cliente minha que eu sei que a filha dela ama maquiagem, então a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar numa penteadeira bem elaborada, então realmente eu acabo ficando também mais tempo com o cliente, É, né, porque geralmente a gente fica aí de 6 meses a 1 ano ou muito. mais com o cliente. É, muito mais. Eu acho que o mais engraçado de tudo isso é você pegar aquele cliente que geralmente é muito turrão, aquele cliente que é muito fechado, aquele cliente que não te dá abertura de nada. Você fala, nossa, esse cara parece que eu nunca vou conseguir ter nada além É. disso. E depois que ele compra, que ele relaxa, que ele fala, bom, fiz um bom investimento, parece que muda da água pro vinho. Eu já tive clientes que eram extremamente até grosseiros, e depois eu descobri uma pessoa maravilhosa que hoje me chama de vários nomes que não é nem de Bruno, me chama de xará, de parceiro, Legal. sabe? Muito legal mesmo. Então eu acho que isso é a melhor parte, é você descobrir que existem aquela pessoa que ela cria um personagem e É. depois ela realmente se mostra uma outra pessoa, me chama para jantar, para aniversário dos filhos. E pra gente isso é tão satisfatório, né, Bruno? Muito. Nossa, eu fico, assim, quando o cliente chega, igual você falou, com essa cara de turrão, que você acha que você não vai conseguir entrar, e o cliente começa a se abrir, Uhum. a trocar, né, e vira de fato amigo, e a gente tem outro tipo de relacionamento, não só o comercial, é tão, tão prazeroso. É, e eu acho isso muito importante. Que bom que a gente vive isso, sabe? Eu sou muito feliz de estar nesse meio já há bons anos, eu já estou indo para 10 anos de mercado imobiliário. E melhor ainda é ter bons parceiros como É, você. Isso aí concordo. é fato. Obrigada. E como você também. Eu ou muitos outros, né? Porque eu falo muito assim, isso é até clichê. A questão da pizza, né? A gente tem que fazer tudo junto para atender melhor os nossos clientes de fato. Esse é o foco. Porque, ainda mais um cliente de alto padrão. Esse é o foco. Porque eu acho que o cliente de alto padrão, ele não quer ter dor de cabeça. Ele Sim. realmente tem condições de pagar para diminuir questão de tempo. Às vezes ele não tem tempo para ficar escolhendo coisas. Então a gente entrega isso de forma resumida, né? E da melhor maneira que vai atender a expectativa dele. Então acho que foi isso, gente. Para concluir, eu quero dar um mimo. Esse mimo aqui a gente geralmente entrega no final dos nossos projetos. Nada melhor do que uma plantinha para um biólogo. Nossa, adoro, eu adoro. A minha casa é pura planta, assim, ó, tem até nos tetos. Eu também, uma curiosidade sobre mim, eu não gostava. Aos meus 15 anos, eu não gostava de planta. Depois eu comecei a me apaixonar. Então, assim, eu acho que traz vida. Muito. Então, que venha alegrar a sua casa. E eu Ai, acho muito que obrigado. E plantinha para florescer, né, a nossa Muito, vida. muito Assim como eu obrigado. entrego para os meus clientes para florescer o lar deles novo, que venha florescer a sua casa Não, também. vou cuidar com todo carinho, pode ter certeza. Mais uma vez, obrigada por ter participado. Obrigado, Pri. E é isso. Adorei, obrigado. Obrigada, gente. Até mais.